Irmãos, boa noite, a paz do Senhor mais uma vez a todos. Hoje nós vamos continuar lendo o livro de Atos dos Apóstolos, né? Nós paramos aí no capítulo 25, né, de Atos dos Apóstolos, aonde o versículo finalizou dizendo que tendo eles, pois, testificado e falado da palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e em muitas aldeias de samaritanos iam anunciando o evangelho. Então, à medida que Pedro e João saíram ali dos samaritanos e voltaram para Jerusalém, eles foram anunciando o evangelho, né? Falando da palavra de Deus para aquelas aldeias que ali existiam. E aí, a Bíblia continua no versículo 26, falando sobre a história de Filipe e Eunuco, né? Filipe tem um encontro com o Eunuco e ali, irmãos, nós vamos aprender muita coisa com o Senhor nesse encontro que Filipe teve com o Eunuco. Mas vamos ler o texto bíblico. O texto diz assim, no versículo 26 do capítulo 8 de Atos. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém para Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o profeta Isaías. 29. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? E ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo a passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como um cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação, foi privado da justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem das Escrituras, anunciou-lhes as boas novas de Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, o texto começa dizendo assim, ó. Um anjo disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém para Gaza. E aí, irmãos, é interessante que Filipe escuta um anjo falar com ele e Filipe não questiona. Filipe não se assusta, Filipe não se amedronta, Filipe não acha estranho um anjo descer do céu e vir ter contato com ele, dando uma ordem dessa que, para quem conhece a região de Jerusalém para Gaza, um caminho que é deserto, que era deserto naquela época e que hoje não é deserto, mas é muito perigoso. Nós vemos o que está acontecendo agora na região. Então, naquela época de Filipe, era um caminho deserto. Então, era uma ordem estranha, alguém descer a pé do caminho que liga Jerusalém a Gaza. Mas o Filipe não faz questionamentos ao anjo. Ele diz que simplesmente, o texto diz que Filipe simplesmente levanta e vai. Obedece ao que o anjo falou para ele. Agora, irmãos, quando a gente olha para os dias de hoje, vê, né, a movimentação espiritual da igreja, nós vemos que anjos hoje falam muito pouco com pessoas, né? É uma vez ou outra, muito de vez em quando, que a gente escuta alguém falar que ouviu um anjo ou que viu um anjo. Mas era tão comum naquela época, no século I, eles terem contatos com anjos. Era tão comum eles receberem ordens ou receberem aviso, informações de anjo naquela época. E nós vamos ver aqui, à medida que nós vamos lendo o livro de Atos dos Apóstolos, muitas aparições de anjos para aquele povo. O que será que aconteceu? Que os anjos apareciam com tanta frequência naquela época
e hoje aparecem tão pouco, quase nunca, né? Dificilmente você vê alguém dizer que viu um anjo ou que ouviu a voz de um anjo, né? E se um anjo aparecer hoje para alguém, muito provavelmente essa pessoa vai ter um susto tão grande que talvez ela não consiga nem viver para contar a história, de tanto medo que ela vai ter da aparição de um ser celeste. Mas Felipe não. Para Felipe foi comum. A Bíblia diz que Felipe ouviu a voz do anjo, se levantou e foi. E é aí que a gente percebe, irmãos, que as aparições elas foram diminuindo ao longo do tempo, porque as pessoas foram perdendo a sua sensibilidade com relação ao espiritual. É triste dizer isso, mas é a verdade. Nós, como igreja do Senhor Jesus, perdemos a nossa sensibilidade com o lado espiritual da coisa. Nós perdemos a nossa sensibilidade a tal ponto de que, se nós vermos um anjo ou ouvimos a voz de um anjo, é bem capaz de 90% de chance da gente se assustar em vez de obedecer. Mas lá era comum. Felipe ouviu a voz de um anjo e foi. E a Bíblia diz que à medida que ele desceu naquele caminho escuro, naquele caminho deserto, ele viu que estava passando uma carruagem com uma comitiva real. E ali ia um eunuco. E o texto informa que aquele eunuco era um superintendente, era um homem muito importante, que cuidava dos tesouros da rainha Candace. A rainha Candace era uma rainha de um território da África do Sul. Aquele homem era um dos superintendentes que cuidava dos seus tesouros. E à medida que ele estava ali descendo, a Bíblia diz que ele tinha vindo a Jerusalém para adorar e estava retornando para sua casa. E aí Felipe escuta mais uma vez, só que agora o Espírito Santo dizer para ele assim: olha, corre e se aproxima daquela carruagem. E quando ele se aproximou, ele ouviu que o eunuco ia lendo uma passagem da Bíblia, lá do profeta Isaías. E ele disse: olha, você entende o que você vai lendo? E o eunuco disse: não. Como é que eu vou entender se não tem que me explique? E convidou ele para subir na carruagem. Felipe foi ali, a partir daquela mensagem que ele estava lendo, anunciando Jesus para ele. Irmãos, eu queria particular com vocês aqui algumas informações a respeito desse eunuco. Primeiro, que ele era um homem castrado. Eunuco quer dizer isso, um homem castrado. Os eunucos eram castrados exatamente para não violarem as mulheres do reino, porque eles cuidavam principalmente das mulheres que eram esposas dos reis. Nesse caso aqui, ele servia a uma rainha. Ele era superintendente dos tesouros, mas era eunuco. Se era eunuco, era castrado. Os homens que eram eunuco eram geralmente rejeitados pela religião judaica. A religião judaica não os aceitava muito bem por eles serem eunucos, por eles não serem homens inteiros, integral, por faltar parte do seu corpo. Nem os animais eram aceitos quando faltava parte do seu corpo. Imagina o ser humano e homem ainda. Então eles eram rejeitados às vezes, e na maioria das vezes pela religião judaica. Aquele homem tinha outra particularidade também. Ele era negro. E durante muitos anos, muito recentemente, durante muitos anos, os negros também foram rejeitados pela religião judaica, pela religião muçulmana, pela própria religião cristã. Muitas igrejas que foram abertas em meados de 1830, no século XIX, não tinham pastores negros exatamente porque eles não aceitavam, eles tinham preconceito com esse pessoal. Mas o que foi que gerou todo esse preconceito? Muito provavelmente foi a origem dos negros. Da onde eles vieram? Vamos falar um pouco sobre isso? Da onde os negros vieram? Qual é a origem? Noé tinha 3 filhos. Um deles era Cã. Cã foi aquele filho que, quando Noé se embriagou com o vinho e ficou pelado, sem roupa, viu a nudez do seu pai. E aí, Noé, vendo que o filho tinha visto sua nudez, para não amaldiçoar direto seu filho, amaldiçoou a sua geração, Canaã. E aí, a partir disso, os hebreus
e também os muçulmanos e parte da cristandade acreditava que toda a geração de Cã seria amaldiçoada. E foi da geração de Cã que nasceram os negros, que migraram para o continente africano, para a África do Sul. Então a religião tinha na cabeça essa questão de maldição sobre a vida dos negros por causa da maldição de Cã. Ou através de Cã para Canaã e daí por diante para toda a sua descendência. Inclusive o pastor Marcos Feliciano, há um tempo atrás, fez uma pregação dizendo que o continente da África é amaldiçoado e sofre todos os males que sofre até hoje por causa daquela maldição lá do início de Noé. Só que eu queria dizer para os irmãos que isso é uma ignorância tão grande, né? Dizer que o continente africano é amaldiçoado por conta da maldição de Noé. É uma ignorância tão grande dizer que os negros carregam em si uma maldição hereditária. É uma ignorância tão grande dizer algo desse tipo, porque é não conhecer a história, é não conhecer os fundamentos, é não conhecer as particularidades de um povo, de uma cultura, de pessoas que estão aí há milênios fazendo a história do mundo junto com todas as outras raças. Olha, para vocês terem uma ideia, quando no século XV para o século XVI, os portugueses entraram na África do Sul e tomaram o território dos africanos, e ali eles fizeram uma colônia. Quando eles chegaram lá, não foi escravo que eles encontraram lá. Porque nós também temos um ditado, né, muito popular hoje em dia, de dizer que os negros descendem dos escravos. Mas quando os portugueses invadiram as terras da África do Sul, não foram escravos que eles encontraram lá. Muito pelo contrário. Quando os portugueses chegaram lá, eles encontraram reinos constituídos. Lá em Moçambique, lá em São Tomé, em Príncipe, em Cabo Verde, existiam reinos constituídos. Reis, rainhas, príncipes, princesas, uma monarquia, toda uma cultura de um povo sendo exercida naquele lugar. Aí uma vez que eles chegaram lá e com um poder muito maior do que aquele povo primitivo tinha ali, dominaram aquele pedaço de terra, escravizaram aqueles povos e começaram a fazer com que eles viessem navios negreiros espalhados para o mundo inteiro, vendendo os negros como escravo. Mas a princípio, o que existia lá era um reino constituído. E o tempo foi passando, irmãos, e houve também uma invasão inglesa. No século XVII, entre o século XVII e o século XIX, houve também uma invasão inglesa. E os ingleses, quando chegaram no território da África do Sul, também não encontraram escravos lá. O que eles encontraram lá foram reinos constituídos. Quando eles chegaram ali e tomaram todo aquele território da África e exploraram aquele povo e também colocaram aquele povo em navio negreiro e exportaram aquele povo para ser vendido como escravo para o resto do mundo inteiro, inclusive o Brasil tinha muitos escravos, foi um dos últimos países a libertar os negros da escravidão, e ainda assim, mesmo depois de libertos, ainda oprimiram aqueles que estavam sendo libertos. Mas quando eles chegaram lá, eles não encontraram escravos, eles encontraram reino constituídos, reis, rainhas, príncipe, princesa, e toda uma monarquia sendo exercida, toda uma cultura de um povo sendo exercida naquele lugar. Da mesma forma, quando a última invasão houve lá nas terras dos negros, na África do Sul, por Mussolini, o fascista italiano, que destruiu praticamente todas aquelas terras que estavam ali e arrasou com a Etiópia, isso em 1935, um pouquinho antes da Guerra Mundial, ele também não encontrou escravos lá na Etiópia. Pelo contrário, ele encontrou reino constituído. Então a primeira coisa que eu queria deixar bem claro aqui, irmãos, e baseado na história, é que o negro não é descendente de escravo. O negro é descendente de reis e de rainhas. O negro é descendente de monarquia, ele tem uma história, ele tem uma cultura. E tudo quanto ele exerce hoje em dia,
seja na sua forma cultural, ou seja na sua forma religiosa, com todas as religiões de matriz africana, tem uma cultura envolvida nisso, tem uma tradição envolvida nisso. Então, quando dizem que nós temos uma dívida grande com os negros, é por conta disso, é por conta da nossa ignorância para com a história e por conta do nosso preconceito para com a religião, que muitas vezes é exercida por ele por causa de uma raiz de matriz africana, a qual foi trazida para o Brasil, e eles exercem isso como uma tradição de um povo, como a cultura de um povo. Então é grande a dívida que nós temos, porque primeiro, muitos de nós somos ignorantes com relação à história. Não entendemos a história do povo. E muitas vezes, eles mesmos não conhecem a sua cultura e não sabem nem como se defender. Mas uma coisa é certa, não existia escravo na África. E se existe uma maldição na África do Sul, essa maldição é o branco, que foi para lá para fazer todos os arrasos que foram feitos com aquele povo que viviam muito bem, obrigado. Então, como resposta para o senhor Marco Feliciano e para quem quer que seja, a maldição da África do Sul é o branco que invadiu as suas terras e desterraram aquele povo, espalhando eles pelo mundo inteiro. Mas, irmão, por que você está tocando nesse assunto? Porque é um assunto muito sensível, aonde ainda hoje a religião, num contexto geral, tanto os judeus, quanto os muçulmanos, quanto os cristãos, têm muito preconceito ainda com o povo negro em todos os lugares do mundo. E nós, como Igreja de Jesus, não podemos ter esse preconceito, não podemos aceitar esse preconceito pelo simples fato de que Jesus aceita a todos, em todos os lugares e em todas as circunstâncias. Deus moveu o céu. Entendam isso aqui, presta atenção nisso. Deus fez um anjo descer do céu para dizer para Filipe: vai para o caminho deserto que liga Jerusalém a Gaza. Quando Filipe chegou na beira do caminho, que viu aquelas carruagens passando, ele viu que tinha uma multidão de negros passando, porque o eunuco era negro e todos os que estavam com ele também eram. Então tinha uma multidão de negros passando. Eu não sei se de repente Filipe, quando viu, deu uma brecada na beira da estrada e ficou só olhando a carruagem passar. Talvez tenha sido por isso que o Espírito disse: vai e acompanha aquela carruagem. Então Deus move o céu, manda um anjo, move o coração de Filipe através do Espírito e diz: acompanha a carruagem, sobe junto com ele. E Filipe sobe na carruagem e começa a pregar o evangelho para aquele homem que era um homem importante, aquele homem que era um homem que cuidava dos tesouros da rainha de Candace. Veja, ele não era um escravo e ele não ia para um lugar onde tinha escravos. Ele era um africano e a sua rainha era uma africana e a região onde ele morava tinha um reino constituído. Então, negro não descende de escravo, negro descende de reis. 1000 anos antes dessa história acontecer com Filipe aqui, a Bíblia diz também que uma mulher negra do sul veio fazer uma visita a Salomão. E a Bíblia não conta, mas a história secular diz que Salomão teve um filho com aquela mulher, assim como teve com muitas outras mulheres de outros reinos, porque essa era a forma pactual de fazerem acordo naquela época, era o rei ter filho com mulheres de outros países, para poder eles terem direito um no reino do outro. Então a história secular conta que Salomão teve um filho com aquela mulher e ela voltou lá para o sul com uma descendência judaica no seu ventre. Então, irmãos, não existia escravo na África, nunca existiu. O que existia lá eram reinos constituídos. Os homens e as mulheres e as crianças foram feitas escravas pelos brancos que lá entraram e usurparam a sua terra e tiraram o povo de lá. E o eunuco era um homem negro. Até onde nós lemos, a Bíblia diz que Filipe anunciou o evangelho para o eunuco. Não é isso? Como é que diz aí no versículo 36? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhes a boa nova de Jesus. Mas será que o eunuco aceitou? E se o eunuco aceitou, será que ele foi aceito por Cristo? Ou será que Cristo rejeitou porque ele era negro? Vamos continuar lendo? Versículo 36.
Versículo 36 diz assim: prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. E o eunuco disse a Filipe: olha, aqui tem água. O que impede que eu me batize? Olha só, irmãos. Filipe viu que o eunuco estava lendo uma passagem e tomou aquela passagem como base para pregar Jesus ao eunuco. Continuando, caminho afora. E ele foi pregando Jesus, foi explicando o que aconteceu com Jesus. Olha, o Messias veio, ele sofreu na mão dos religiosos, ele morreu, mas 3 dias depois ele ressuscitou e mandou que a gente saísse pregando o evangelho mundo afora, batizando em nome dele, usando água para esse batismo, um batismo de arrependimento. Filipe estava explicando para ele, passo a passo, o que era que tinha que ser feito para que ele fosse aceito por Cristo, para que ele fosse aceito por Deus, para que aquela adoração anual que ele vinha fazer em Jerusalém, vindo da África do Sul até Israel, fosse aceita por Deus. Algo havia mudado. E ele entendeu e ele disse assim: tá bom, Filipe, olha, nós chegamos numa região agora que tem água. E o que é que me pede que eu me batize? Hoje, 2000 anos depois, se você chegar numa igreja evangélica, seja ela qual for, eu desafio, e disser assim para um pastor: o que é que impede que eu me batize? Ele vai te dar uma lista na mão. E um monte de coisa que te impede. Fumar te impede, beber te impede, o fato de você não ser casado no juiz te impede, o fato de você não vestir as roupas adequadas, segundo a adequação religiosa, te impede. Tem um monte de coisa que te impede de ser batizado. Você tem que participar de um treinamento de batismos, 3, 4, 6, 10, 12 domingos, dependendo da congregação. Um monte de coisa vão colocar de empecilho para você ser batizado. O eunuco perguntou para Filipe: tem água aqui, o que é que impede que eu seja batizado? Vamos ler qual foi a lista que Filipe deu para ele, que impede ele? Ele disse assim, disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. O fato do eunuco ser eunuco e não ter testículo e ter sido castrado não o impedia de ser batizado. Impedia ele de adorar em Jerusalém dentro do templo. Ele não podia entrar no templo. Ele não podia adorar no templo, oferecer um animal. Ele ficava lá do lado de fora, adorando do lado de fora, porque ele era castrado. Ele não podia entrar lá. O fato dele ser negro impedia que ele adorasse em Jerusalém. Ele não podia entrar no templo porque ele era negro, ele ficava do lado de fora, adorando. Ele não podia, a religião o proibia. Mas e de ser batizado em nome de Jesus, o que é que proíbe? Filipe disse: você pode, se você crê de todo o coração. E o eunuco disse: eu creio que Jesus é o Filho de Deus. E a Bíblia diz que ele mandou parar a carruagem, os dois desceram e Filipe batizou o eunuco. O eunuco foi aceito por Deus, foi aceito por Jesus e foi aceito também por Filipe, o mensageiro direto, para pregar o evangelho. Ele não era aceito em Israel. Ele não era aceito em Gaza. Ele não era aceito pelos cristãos que vieram muitos séculos depois que a igreja foi reerguida lá em Roma. Eles proibiram a adoração dos negros. Mas Jesus aceitou o eunuco. O Espírito Santo aceitou o eunuco. Deus fez um movimento celestial para um anjo descer do céu e eunuco ter um encontro com Filipe, para que o evangelho fosse pregado e ele fosse aceito por Deus. O Espírito Santo disse a Filipe: vá, não tema, revele o evangelho a este homem. Então, irmãos, por que é que a religião até hoje coloca tanto empecilho na vida dos homens e mulheres para receberem um batismo ou para serem aceitos por Deus? A impressão que eu tenho, olhando os ditames da religião, olhando para as proibições da religião, é que eles não estão trabalhando de acordo com a cartilha de Jesus. Eles estão trabalhando de acordo com a cartilha deles mesmos, que eles inventaram e criaram. Porque na cartilha de Jesus não existem essas exigências. Sabe por que não existe? Porque Deus sabe que o homem não é capaz. Se o homem fosse capaz de deixar todas as suas mazelas, todos os seus vícios,
todos os seus erros e se curar sozinho, não precisava Deus ter matado Jesus em nosso lugar. Porque foi isso que ele fez. Ele matou Jesus em nosso lugar. Porque nós não éramos capazes de deixar o vício sozinho. Nós não éramos capazes de mudar o nosso ser interior sozinho. Nós não tínhamos condições nenhuma de ser aceitos por Deus pela nossa própria vontade ou pela nossa própria força. Precisou Deus intervir como um homem e morrer na cruz do Calvário e ressuscitar como um homem para que eu e você pudesse ser aceito por Deus. E isso não tem mais a ver com cor, nem com sexo, nem com direito ou falta de direito, seja ele qual for, venha de onde vier. Tem a ver com a fé, tem a ver com o crer, com a decisão. O eunuco disse, entendi, Felipe, tudo que você me explicou eu entendi. Então o que é que impede que eu seja batizado? Aqui tem água, o que é que me impede de ser batizado? Felipe podia ter dito para aquele eunuco, olha, você fuma? Você bebe? Você é casado? Como é que é a sua relação sexual? Você tem relação sexual com homem ou com mulher? Porque dependendo de quem for, você não pode ser batizado. Vamos fazer o seguinte, eunuco. Pega a tua carruagem, vai para o sul. Quando for daqui a 1 ano que você vier adorar de novo, eu vou avaliar qual é a tua situação e eu penso em te batizar. Não, irmãos, não. Palavra de Deus. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ministrado e soprado pelo Espírito Santo. O eunuco perguntou, aqui tem água, o que impede que eu me batize? Qual foi a resposta de Deus para o eunuco? Você pode, se você crê de todo o coração. Então pararam a carruagem, o eunuco desceu as águas com Filipe e Filipe batizou o eunuco. E aí, a Bíblia diz que quando Filipe batizou o eunuco, eles saíram da água. Está no 39. Quando saíram da água, o Espírito Santo arrebatou Filipe imediatamente. E Filipe foi visto em Azoto. Irmãos, da onde Filipe estava? Ele estava no deserto entre Gaza e Jerusalém. Ele foi arrebatado pelo Espírito Santo e jogado lá em Azoto. Dá exatamente 30 quilômetros de distância. E Filipe sumiu aqui e apareceu aqui. Deus ainda usou uma forma de milagre para provar que o que estava acontecendo ali tinha sido autorizado por ele. Então, vamos ser bem sinceros. Vamos ser bem sinceros com nós mesmos. O que nós estamos lendo aqui é o livro de Atos dos Apóstolos. E eu disse na última semana que o que a gente ia comparar durante toda a leitura desse livro era o que era espiritual com o que é carnal. Eram os homens e mulheres espirituais e os homens e mulheres carnais que vão aparecer ao longo da história desse livro. São as situações que nos levam a crer que elas são espirituais e as situações que nos levam a crer que elas são carnais. Então me diga uma coisa. O que é espiritual aqui e o que é carnal? Diga para mim não, diga para você mesmo. É alguém chegar e dizer assim, irmão Kleber, entendi, quero me batizar agora. E eu pegar e batizar a pessoa? Ou é a pessoa dizer, eu quero me batizar agora e eu planejar o futuro batismo para ele? O que é espiritual, o que é carnal? O que está de acordo com as escrituras sagradas? É o batismo na hora da conversão ou 1 mês depois, 6 meses depois, quando você parar de fumar, parar de beber, se casar e fizer todo o ritual religioso que as entidades exigem? O que é que está de acordo com as escrituras sagradas? É o batismo feito na hora da conversão. A não ser que o convertido não queira. E se alguém se converteu de fato e não aceitar ser batizado na hora da conversão, é porque não se converteu de fato. Porque todos os batismos, nós vamos ver em Atos dos Apóstolos, todos os batismos foram feitos imediatamente após a conversão. Nenhum batismo sequer dos que nós vamos ver foi feito no dia seguinte, dirá 1 mês depois ou 1 ano depois. Todos os batismos das Escrituras Sagradas foram feitos imediatamente após a conversão. Eu vou provar isso para vocês lendo com vocês a Bíblia. Então por que hoje tem que ser feito diferente? Por que tantas exigências têm que ser colocadas sobre os homens e mulheres de Deus? Quanto fardo as pessoas não têm carregado dentro da religião. E se elas forem examinar as Escrituras, vão perceber que isso não vem de Deus, isso vem de homens.
E Jesus nos disse isso o tempo todo, quando nós lemos lá o capítulo 23 de Mateus e depois o 24, que eles gostam de atar fardos pesados e colocar sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não carregam nem com o dedo, querem ajudar. Então, irmãos, está na hora da gente parar de olhar para os homens. Está na hora da gente parar de olhar para a religião. Está na hora da gente parar de olhar para as catequeses. Está na hora da gente começar a olhar para Jesus e para as pessoas, no sentido de que todos somos iguais e todos merecemos a mesma coisa. O que é que nós merecemos? A morte. Mas ele nos deu a vida. E ele deu a vida a quem? Aos brancos? Aos brancos, aos negros, aos héteros, aos homossexuais, às mulheres, aos homens, aos judeus, aos muçulmanos. Ele deu a vida a todos. Qualquer um que quiser e aceitá-lo como Senhor e Salvador terá a vida, independente de onde esteja, de quem seja, ou de qual seja a sua orientação, seja religiosa ou sexual. Isso não estava na agenda de Jesus. Jesus nunca debateu esse assunto. O que ele quer é que as pessoas entendam exatamente o que Filipe entendeu. Filipe entendeu que independente de quem seja a pessoa, se é branco ou se é negro, se é pobre ou se é rico, se é homem ou mulher, tem que acreditar de coração. Foi essa a exigência de Filipe, foi essa a exigência do Espírito Santo, é essa a exigência de Deus. Você pode ser batizado, você pode ser aceito, se você crer de todo o coração. E o eunuco disse: eu creio que Jesus é o Filho de Deus. E aí não há mais empecilho nenhum para o homem ou para a mulher. Então não importa o que dizem de você, não importa se te apontam o dedo, não importa se falam pelas tuas costas, não importa, não importa. O que importa é o que Deus pensa de você. O que importa é o que Jesus pensa de você. O que importa é o que o Espírito Santo pensa de você. E o que importa é o que vocês que estão aqui me olhando agora pensam a respeito de mim e o que eu penso a respeito de vocês. Porque nós estamos vivendo o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que não tem mais barreiras, que não tem mais impedimento, que não tem mais muro. Tudo caiu por terra. O que existe agora somos nós aqui no planeta, como igreja do Senhor, a cada dia proclamando o Evangelho, e o céu é o limite. O céu é o limite. Então não importa o que dizem ou o que pensam. O que importa é o que a palavra a cada dia tem trazido para as nossas vidas. Isso é o que importa. E a palavra de hoje está dizendo, irmãos, que não existe maldição na vida de nenhum ser humano, porque Paulo foi bem claro quando disse que na cruz do Calvário Jesus levou toda a maldição da lei. O que existe agora são bênçãos. Bênçãos sobre a tua vida, bênçãos sobre a minha vida, bênçãos sobre a vida do mundo. Não importa se existe guerra, não importa se existe conflito. Ontem me perguntaram: você está a favor de quem nessa guerra? Eu falei: eu estou a favor da paz. Eu estou a favor da paz. Eu quero que a paz reine. Porque se um lado está sofrendo, o outro também está. Se um lado tem idoso, o outro também tem. Se um lado tem criança, o outro também tem. Ambos os lados estão sofrendo por uma guerra que nem deles é. Então nós temos que orar pela paz. É pela paz de Israel? É, mas é também pela paz de Gaza. É também pela paz do Oriente Médio. Nós temos que orar pela paz. É isso que o mundo precisa. Por isso que a igreja está aqui, para continuar proclamando o Evangelho e buscando e orando pela paz. Então, o eunuco foi aceito por Jesus. O eunuco foi aceito por Deus. E ele foi embora, irmãos, para uma terra distante, longe. Os irmãos se lembram que Filipe e a igreja estavam vindo fugida de Jerusalém? E passaram em Samaria, e passaram na região da Judéia e vinham pregando o Evangelho? Aquele homem que recebeu aquela palavra,
que foi batizado, levou aquilo que ele recebeu no seu coração para longe, para terras distantes. E como ele era uma autoridade, muitos e muitos e muitos ouviram aquele homem pregar o evangelho que ele tinha recebido naquele caminho deserto. Então, antes que Jerusalém fosse destruído no ano 70 pelo general Tito, pelo general romano Tito Vespasiano, a África do Sul ouviu a mensagem de Jesus. O eunuco levou a mensagem para lá. Como Jesus profetizou que ia acontecer antes que chegue o final daquele grande dia, que era a destruição de Jerusalém, que nós lemos isso e estudamos, o evangelho será pregado até os confins da terra. Naquela época, para aquele lugar, como o Brasil é considerado o confim da terra, a África do Sul também é. O eunuco levou o evangelho para os confins da terra, lá na África do Sul. Então, de novo, a profecia de Jesus continua se cumprindo à medida que nós vamos lendo o livro de Atos dos Apóstolos, vamos vendo muitas outras profecias se cumprir daqui para frente daquilo que Jesus falou em Mateus 23 e em Mateus 24. Mas a suma do que estamos dizendo é que nós precisamos tirar de uma vez por todas da nossa mente que tem algum ser humano em algum lugar amaldiçoado. Todos foram abençoados por Deus. Todos. Porque Jesus Cristo morreu e ressuscitou por todos, sem nenhuma sombra de dúvida. Amém? Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.